Esse não é um vídeo só sobre coisas bonitas. Muito do que a gente vai falar aqui vai gerar em você um desconforto, mas um desconforto muito necessário. Essa foi a primeira noite da viagem que eu mal dormi direito, ansiando para que o dia amanhecesse. São 7 horas da manhã, tá bastante frio por aqui. A gente está indo em direção à estação de ônibus e eu vou aproveitar o caminho para conversar com vocês. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e, com uma série de sanções, encontrou no Partido Nazista a saída para a crise que enfrentava. Na liderança Adolf Hitler, que defendia a superioridade do povo alemão e a culpabilização dos judeus pela crise na qual a Alemanha estava completamente afundada. Hitler defendia ainda a unificação de todos os alemães dispersos pela Europa, justificativa muito conveniente para o expansionismo nazista, que, sem respeitar tratados ou acordos, em 1939 invadiu a Polônia, eclodindo assim no conflito mais danoso da história, a Segunda Guerra Mundial. Com a expansão nazista, em 1940, os alemães começaram a construir instalações que serviriam como campos de concentração e extermínio dos inimigos e dos grupos ditos indesejáveis. A ideia é que eles trabalhassem forçadamente até a morte. Foi assim que surgiu Auschwitz. A gente está indo para lá. A pouco menos de 60 quilômetros de Cracóvia, chegamos a Auschwitz. A gente veio numa van, compramos na estação de ônibus mesmo. Aqui a entrada é gratuita, mas você precisa fazer uma reserva anterior na internet, no site oficial, com horário marcado, tudo certinho. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu conheci um judeu que foi enviado para cá ainda criança, brutalmente separado da mãe, assistiu à morte do pai e às maiores atrocidades que eu já ouvi serem relatadas na vida. O relato desse homem transformou a minha vida e guiou o meu caminho profissional até aqui. Fui para a faculdade de História, fui para o jornalismo e estou aqui em Auschwitz para recontar a história dele. Alexander Leix, um sobrevivente de Auschwitz. Por aqui eram trazidos os judeus até adentrarem por um portão que está bem aqui na frente, de onde ouviam dos sádicos soldados: "Você está em Auschwitz. Daqui só se sai pela chaminé", fazendo referência aos crematórios que queimavam os corpos depois das vidas terem sido perdidas nas câmaras de gás. Por aqui chegavam os trens que traziam judeus. Muitos chegavam a ficar dentro dos vagões por dias, sem água ou comida. Não tinha banheiro. No máximo um balde por vagão. As janelas eram lacradas, não tinha luz. Muitos morriam no caminho, outros chegavam aqui já à beira da morte. Quando o trem adentrava Auschwitz, era feita uma seleção. Quem não estava apto para o trabalho ia direto para a câmara de gás.
onde era grito e desespero. Você pode nunca querer ler sobre o que aconteceu. Você pode nunca pesquisar nada sobre o que aconteceu. Você pode nunca querer vir aqui em Auschwitz. Mas eu vou te pedir uma coisa, assista esse vídeo até o final. Essa é uma história doída, dolorida, mas que precisa ser contada, precisa ser ouvida, precisa permanecer viva. Os métodos de morte vão até onde a maldade humana pode elevar sua imaginação. Inicialmente, o fuzilamento era a forma mais comum, mas os sádicos nazistas precisavam de uma forma mais efetiva de eliminação em massa. Foi assim que, em 1941, começaram as primeiras mortes por monóxido de carbono. As câmaras de gás, que só aqui em Auschwitz mataram mais de 500 mil pessoas, começaram a serem desenvolvidas no ano seguinte. Mas os corpos precisavam ser eliminados, e os crematórios tinham essa função. Para que Auschwitz se tornasse uma máquina de matar perfeita, peritos em eliminação de corpos desenvolveram um mecanismo com uma espécie de grelha, onde eles intercalavam camadas de pessoas mortas com grades de ferro e as queimavam. Com o fim da guerra, em 1945, soldados soviéticos chegaram aqui e encontraram cerca de 7 mil sobreviventes, em estado deplorável. Além, é claro, dos vestígios das atrocidades que aconteceram exatamente nesse lugar. Dos cerca de 7 mil nazistas que trabalharam em Auschwitz, só 750 responderam por seus crimes. Milhares de judeus morriam todos os dias. Se não executados, morriam de frio, de doença, ou em algum experimento médico, ou mesmo dormindo por não aguentar mais. Era comum eles acordarem dentro dos barracões e verem outros judeus já mortos ali. Milhares de pessoas morreram com gás letal. Os prisioneiros não sabiam que estavam vindo para a morte, achavam que era um banho. E aí depois que entravam eram trancados e o gás era solto. Não dá para imaginar isso. Alexander Lakes morreu em 2015, bem longe de Auschwitz, no Rio de Janeiro. Ele deixou relatada todas as atrocidades que viveu nesse livro. Esse livro me fez sonhar por 16 anos, em conhecer esse lugar e contar todas as atrocidades que aconteceram aqui, para que a gente nunca esqueça do passado e não permita que tudo isso se repita no futuro. Existe uma onda crescente de grupos neonazistas e antissemita. Espalhe todo o conhecimento que você adquirir em relação ao Holocausto. Fale com as pessoas sobre isso. Alerte as pessoas de que isso aconteceu. Leve informação, porque a informação liberta. Isso aconteceu. É fato, eu tô aqui, eu tô vendo. É um nó na garganta que dá.
E se aconteceu, isso pode acontecer de novo. É primavera e nós estamos morrendo de frio com várias camadas de roupa. Os prisioneiros ficavam dentro desses barracões no inverno, chegaram a pegar menos 30 e não tinham uma meia para se aquecer. Desses barracões amontoados uns em cima dos outros, Lakes conta que eles eram acordados sob gritos e pancadas. Todos os dias haviam contagens, eles eram colocados para o lado de fora, no frio, e ficavam às vezes horas e horas em pé, até serem contados. Tudo isso antes de começar uma carga de trabalho extensa e em condições desumanas. Os judeus não morreram todos executados. Muitos já amanheciam um dia mortos nessas camas, de fome, de frio, de doenças. E muitos morreram também das maldades dos soldados. Ele relata no livro que muitas vezes, de forma sádica, numa brincadeira macabra, os soldados, na hora da contagem, fazia com que eles abaixassem, levantassem, centenas e centenas de vezes. Com seus corpos já enfraquecidos, muitos não aguentaram. Os judeus eram divididos em blocos como esses, com capacidade para 700 pessoas, mas chegavam a abrigar 1.200. Era tão lotado que eles precisavam dormir de lado para caberem nessas beliches. Não tinha banheiro. As necessidades eram feitas em baldes. No inverno, os prisioneiros chegavam a enfrentar menos 30 graus, sem meias ou cobertores. Eles eram acordados aos gritos e sob pancadas. Eram contados diariamente. Ficavam enfileirados muitas vezes durante horas. Já começavam a trabalhar exaustos. E além de trabalharem em inúmeras atividades laborais, eles recolhiam e enterravam corpos, preparavam covas, buscavam ouro na boca dos cadáveres e operavam incineradores. As mulheres, consideradas inferiores, eram espancadas, separadas de seus filhos e usadas em experimentos de esterilização. Aqui eles chegavam, depois de passar pela seleção, tinham suas roupas retiradas, seus cabelos cortados e seus pelos arrancados. Com a invasão da União Soviética em 1941, o número de prisioneiros acabou aumentando muito. Então os alemães expandiram Auschwitz em Auschwitz II, Birkenau, que é onde a gente está agora. Para cá a gente veio num ônibus que vem de forma gratuita de Auschwitz. E nesse lugar eles matavam cerca de 8.000 pessoas por dia.